Junto à cidade de Lisboa, há um segredo que está à vista de todos. Aqui, o homem e a natureza criaram um lugar que a vida selvagem considera a sua casa. O maior rio da Península Ibérica e o Oceano Atlântico uniram-se para criar um dos maiores espetáculos da nossa natureza. O estuário do Tejo, com os seus 34.000 hectares, é o maior da Europa Ocidental e é o cenário de algumas das maiores concentrações de aves no continente. Durante os meses mais frios do ano, em que no resto da Europa as temperaturas são intoleráveis para muitas das espécies, chegam a estar mais de 120.000 aves no estuário. A nós, resta-nos apreciar a sua espetacular manifestação. As águas salobras e as temperaturas amenas geraram vários tipos de habitat, desde os sapais ao montado, que se alimentam dos minerais trazidos pelas areias do Tejo para produzir milhões de seres vivos que, assim, alimentam as aves nas suas migrações entre a Europa e a África. É neste verdadeiro reino das aves que nos propomos passear e ficar a conhecer algumas histórias e os seus personagens no incrível estuário do Tejo. É uma fria madrugada de inverno e está a custar muito acordar. Mas em breve espreitarão os primeiros raios de sol e o dia vai começar. No estuário ainda se sente a calma da noite gelada e os diferentes habitats ainda estão mergulhados no sono. De todas as estações do ano, o inverno é a mais importante no estuário. Anualmente, dezenas de milhares de aves oriundas do norte da Europa viajam para aqui para fugir aos rigores do Ártico, ou simplesmente das temperaturas mais frias dos nossos vizinhos europeus. O clima relativamente ameno do nosso país, aliado à enorme produtividade deste local, fazem dele um destino irresistível para muitas espécies do nosso continente. Algumas espécies seguiram viagem ainda mais para sul, para a África subsaariana, mas para muitas este é mesmo o destino final. Nas lesírias, a neblina tarda em levantar o manto branco que se estendeu sobre os arrozais. Mas há quem já se esteja a ocupar das suas tarefas. Algumas destas aves viajaram desde muito longe para estarem aqui e não se podem dar ao luxo de dormir nem mais um pouco. Há um longo dia pela frente e todo o estuário está à sua disposição. O estuário do Tejo está ladeado por 6 grandes cidades e mais de 2 milhões de pessoas,
Na sua porção mais a montante está a grande área das lesírias de Vila Franca de Xira. Na margem sul estão localizadas a maior parte das salinas, hoje maioritariamente desativadas, e a enorme área interior do estuário, maioritariamente submersa, mas muito pouco profunda, é o Grande Mar da Palha. A unir estes diferentes habitats está a Reserva Natural do Estuário do Tejo, declarada em 1976 e com mais de 14 mil hectares de área protegida. Uma boa parte da área da reserva é constituída pelas lesírias de Vila Franca de Xira, localizadas na margem esquerda do Tejo, a escassas centenas de metros da cidade que lhe dá o nome e que alberga mais de 130 mil habitantes. As lesírias são planuras vastas conquistadas ao leito do estuário, assentes nas areias aluviais trazidas pelo rio e aqui acumuladas ao longo dos tempos. Suportam várias culturas sazonais como o arroz, o milho, o girassol e as pastagens para a criação de gado bovino e de cavalos. A sazonalidade das culturas significa que durante parte do ano há muito pouca atividade humana aqui, e a natureza é deixada a tomar conta de uma boa parcela da área total das lesírias. Esta enorme área agrícola está protegida das marés por sistemas antigos de taludes e comportas que permitem controlar o fluxo e volume de água nos canais, consoante as épocas e as colheitas, criando assim um habitat dinâmico e propício a vários tipos de utilização por parte da avifauna. Os arrozais, por exemplo, são um habitat de eleição pela sua grande produtividade e pela superfície espelhada das suas águas pouco profundas, que oferecem uma excelente visibilidade para as aves. Toda esta área é gerida pela Companhia das Lesírias, fundada em 1836 e que é até hoje uma das maiores explorações agropecuárias em todo o país. Aproveitando o caráter sazonal das culturas e as consequentes dinâmicas da atividade dos solos, as aves não tardam em tirar proveito. E esta hora do dia é a melhor para vislumbrar, por exemplo, os recém-chegados estorninhos malhados nos seus numerosos e irrequietos bandos. Esta espécie ocorre em Portugal sobretudo no inverno e chegam aos milhares de indivíduos, ocupando regiões como o estuário do Tejo ou o estuário do Sado, escolhendo zonas planas e com grande abundância de alimento para esta estação, e são conhecidos por serem ruidosos. E há quem esteja a ouvir com muita atenção. Não há dúvida de que há muito para ouvir, desde os grandes bandos que regressam dos seus dormitórios a um pequeno grupo de gansos bravos que lentamente procura alimento no inverno da Lesíria.
Magnus Robb está a captar e gravar os cantos, sons e chamamentos emitidos pelas aves do estuário nesta madrugada. Magnus é escocês, mas há já muito tempo que emigrou para Portugal e é aqui que está baseado e de onde parte para os seus trabalhos. As gravações que está a recolher vão servir para enriquecer um enorme arquivo privado de cantos e sons de aves gravadas em vários locais do mundo e serve para dar informação acerca das rotas migratórias das aves e sobre a evolução dos cantos das várias populações. Começou há mais de 20 anos, depois de estudar música, à procura de sons e inspiração nos cantos das aves. Pouco tempo depois, compreendeu que tinha muito para aprender do que se pode retirar de um canto e dedicou-se exclusivamente a esta busca, que o tem levado aos 4 cantos do mundo. Porquê aqui, então? Porque escolheu Magnus o Tejo. A resposta é abundância, quantidade bruta de nutrientes e alimentos nestas águas. E há incontáveis evidências disso mesmo. Estes são os lagostins vermelhos de Louisiana. Como o nome sugere, a espécie não é nativa da Europa. Foi trazida para a Espanha da América do Norte nos anos 70 e depressa invadiu praticamente todas as bacias hidrográficas da Península Ibérica. É uma espécie invasora e representa uma ameaça para a biodiversidade em Portugal e em Espanha, e aqui nas Lesírias é prejudicial para as culturas devido aos seus elevados números populacionais e à sua atividade escavadora que drena os arrozais. Ocupam agora toda a área da Lesíria, refastelando-se nos milhões de larvas, algas e partículas de alimento que conseguem encontrar, causando grandes distúrbios na cadeia alimentar. Mas, como sempre, há outros oportunistas à espera. As aves são um grupo extremamente inteligente de animais e aprendem durante a sua vida a modificar os seus comportamentos de forma a serem mais bem-sucedidos. As cegonhas aprenderam que os lagostins se acumulam em grandes números nos terrenos recém-lavrados e conseguem, assim, estar no sítio certo, à hora certa. No estuário nunca se viram tantas cegonhas, tal como em todo o país e também no resto da Europa. Historicamente, as cegonhas são consideradas migradoras típicas. Nidificam na Europa na primavera e no outono partem em grandes bandos para o sul do deserto do Saara, onde permanecem durante o inverno. Mas isso parece estar a mudar. Cada vez mais as cegonhas da Europa escolhem passar o inverno a norte do Saara, seja em Marrocos ou na Tunísia, ou mesmo em Espanha ou em Portugal. Aqui encontraram novas fontes de alimento. O clima é cada vez mais favorável e evitam o risco da viagem perigosa e exigente sobre o deserto. Aqui no estuário, curiosamente, uma das novas fontes de alimento são justamente os lagostins invasores. Um desequilíbrio sustenta assim uma alteração de comportamentos que contraria o desequilíbrio inicial. Em certa medida, é mesmo assim que funciona a natureza. E não são só as cegonhas que se têm aproveitado dos lagostins. Os pobres coitados estão rodeados de inimigos. A garça real é um dos piores. As garças são caçadores astutos e de emboscada e aproximam-se das suas vítimas sem estas terem qualquer hipótese de as detectar. A superfície calma da água nos arrozais permite-lhe observar o fundo e ela detecta o lagostim exposto a alimentar-se freneticamente. Aproxima-se furtivamente e assim se consegue uma refeição fácil.
As cegonhas e as garças são aves limícolas e o nome advém do facto de se alimentarem nas lamas, comuns em zonas úmidas com areias muito finas. Mas há aqui outras aves que parecem ainda mais especializadas em encontrar presas nos fundos lamacentos da Lesíria. Estes são os espantosos colhereiros, com o seu estranho bico em forma justamente de colher. Enquanto caminham facilmente sobre as águas pouco profundas, sondam as lamas em busca de invertebrados ou algas de que se possam alimentar. Os colhereiros vivem aqui mesmo, ficam todo o ano, pelo menos uma boa parte deles, e nidificam em colónias a montante daqui, juntamente com as garças. São comensais metódicos, sistemáticos e passam o dia inteiro nisto. E não se preocupam com mais nada, nem sequer com o trabalho dos outros. Esta estratégia parece dar frutos, e é bem diferente da que é adotada pelas garças, que caçam por emboscada, evitando assim uma competição direta que seria prejudicial para ambas as espécies. Os colhereiros interrompem-se somente para aprumar as suas penas e removerem os parasitas. E, claro, precisam de uma ajudinha para chegar àqueles lugares mais difíceis. Sempre com reciprocidade. Ninguém dá nada a ninguém nestas pequenas comunidades. No meio dos colhereiros anda uma outra espécie. Esta bem típica dos arrozais. Apesar do seu aspecto tão diferente, a ibis preta é um parente próximo dos colhereiros e o seu bico revela uma estratégia de caça que também não lhes cria problema. As ibis pretas também residem aqui, mas entre setembro e março os seus números são reforçados no estuário. Os voos dos seus grandes bandos são um dos espetáculos mais belos das manhãs estuarinas e não deixam ninguém indiferente. Mesmo quando pousam, é difícil distinguir as manchas esverdeadas das suas asas, que contrastam muito pouco com a sua plumagem escura. Depois da primavera, as ibis dispersam e têm um comportamento nómade. Mas no inverno não há lugar como este e vêm concentrar-se aqui outra vez. Esta é a sua casa nesta estação. E para alguns não é apenas uma casa, é um verdadeiro santuário, um refúgio global. Para os Habibs, que têm visto a sua população global diminuir drasticamente nos últimos 30 anos, o estuário do Tejo pode muito bem vir a ser uma boia de salvação se a tendência se continuar a verificar. Em vários outros locais da Europa, a degradação e destruição de grandes áreas de zonas úmidas tem sido altamente prejudicial para a espécie e os efeitos podem ser devastadores. O
seu penacho característico e o seu perfil inconfundível fazem dele uma das presenças mais queridas do nosso inverno, e oxalá se mantenha assim. São exímios caçadores de minhocas e alimentam-se durante todo o dia. Os abibes, tal como muitas outras espécies, podem ser vistos a descansar aqui, uma pata de cada vez, dormindo nesta posição durante largos minutos. O regime sazonal e extensivo destas áreas agrícolas é uma dádiva involuntária da atividade humana, mas nem por isso menos preciosa. Os abibes são um símbolo das muitas espécies que dependem de um inverno no estuário todos os anos. Os arrozais e as pastagens ocupam as áreas semissecas, apoiadas nas areias protegidas da região de Vila Franca, mas fora da Lesíria ainda há muito estuário para habitar. Este é o sapal, uma gigantesca comunidade de plantas que vive sob a influência das águas comandadas pela maré. As marés transportam os milhares de metros cúbicos de nutrientes trazidos pelo rio e depositam-nos nas regiões de sapal e nas lamas circundantes. Com a baixa-mar, os pilritos, borrelhos e tarambolas não tardam em percorrer as áreas descobertas, capturando as minhocas que ficam desprotegidas momentaneamente. O sapal tem uma produtividade enorme relativamente a minhocas, moluscos e crustáceos, gerando muitos dos invertebrados que formam uma enorme parte da cadeia alimentar. E eis que aparece o maior símbolo da reserva natural do estuário do Tejo, o alfaiate. A graciosidade com que varre a camada superficial da lama com o seu fino e delicado bico é hipnotizante e revela um enorme grau de adaptação evolutiva. Das mais de 100 mil aves que passam pelo estuário durante o inverno, uma grande parte são alfaiates. Aqui estão cerca de 2/3 de toda a população europeia da espécie. De outubro a março, são os príncipes da reserva. Mal atinge o ponto mais baixo, a maré começa a subir e as águas salobras cobrem as camadas inferiores do sapal. Toda a área submersa da reserva está acima dos 10 metros de profundidade, mas ainda assim esconde incontáveis segredos e criaturas. As zonas do sapal e do Mar da Palha, devido à sua imensa produtividade, são uma autêntica maternidade para muitos peixes de mar que aqui passam as suas primeiras semanas de vida, tal como outras espécies marinhas. Os choques comuns, terríveis predadores, suportam as salinidades inferiores das águas estuarinas e vêm a caçar aqui frequentemente. Não é comum encontrá-los próximo das margens e durante a noite andam à caça nas águas um pouco mais fundas, junto ao eixo central do rio.
peixe-aranha, camuflado perfeitamente na areia, aguarda pacientemente a passagem de uma presa. Os vários peixes de mar estão aqui todos pela mesma razão: encontrar alimento, e isso aqui há de sobra. Onde as areias e as lamas se acumulam, há moluscos, e estes parecem ter muito pouco que fazer. Mas, na verdade, eles têm de se deslocar e procurar alimento como todos os outros animais, e têm, além disso, a importante missão de filtrar as águas do estuário, limpando-as de impurezas, impedindo a sua acumulação, que seria prejudicial para o ecossistema. As lambujinhas enterram-se na areia com o seu forte pé e estendem depois dois enormes sifões através dos quais respiram e sugam a matéria orgânica de que se alimentam. As águas do estuário estão repletas de seres vivos microscópicos que constituem uma camada basilar da cadeia alimentar, e aqui todos aproveitam. Mesmo aqui ao pé estão os fantásticos cavalos marinhos de focinho pontiagudo que ocupam as águas intermédias do estuário. Péssimos nadadores, escolhem águas pouco perturbadas e enrolam as suas caudas priências para se estabilizarem e sucam depois as pequenas partículas de alimento através da sua boca em forma de tubo. São talvez entre todos os habitantes mais sensíveis destas águas, e a sua presença indica-nos um relativo bom estado deste habitat. O lingueirão é conhecido pela sua baixa tolerância às alterações de salinidade, mas parece estar confortável nas águas estuarinas, enterrado na toca que ele próprio escavou no leito arenoso. Os mexilhões que se acumulam junto às rochas são uma importante fonte de alimento e, mesmo em decomposição depois de mortos, são alvo dos necrófagos aquáticos. Os camarões das poças trazem cor a estas águas, e não só. Estes pequenos crustáceos vivem de 3 a 5 anos e habitam as águas até aos 40 metros de profundidade. No outono, justamente quando começam a chegar as aves invernantes, os seus números aumentam significativamente, e é também nesta altura que ocorre grande parte da fertilização nas populações de camarões. Uma fêmea de camarão das poças pode depositar até 4.000 ovos, e muitos deles irão constituir o chamado zooplâncton, do qual se alimenta um incontável número de espécies no estuário, incluindo os próprios camarões. É neste encontro das águas baças e pouco impressionantes da região de Marés que a complexa alquimia dos nutrientes e da vida acontece e que a expressão do estuário é mais importante. A nós, resta-nos apreciar a parte visível e também colher os seus frutos. Na margem sul do estuário, entre Porto Alto e Alcochete, está um habitat muito especial e aquele que é talvez o mais icónico habitat português. Uma pequena área de montado, caracterizado pela presença de sobreiros e azinheiras entremeadas por pastagens para cavalos e gado de lide, é uma parte importante da reserva. Nos concelhos de Benavente e Alcochete há uma forte tradição pecuária e aqui podemos observar os lindíssimos touros bravos que são criados nesta região.
Há séculos que estes majestosos animais aqui vivem, não muito longe dos centros urbanos que entretanto se foram erguendo à sua volta. As tradições locais de criação de gado têm mais de 300 anos de história e, desta forma extensiva, não parecem ter um impacto negativo na biodiversidade do estuário. O montado é um exemplo singular, que demonstra de que forma o homem e a natureza podem coexistir numa relação duradoura e mutuamente benéfica. A exploração do maior recurso do montado, a cortiça, é altamente extensiva e respeita na sua maior parte os ritmos naturais das manchas de sogro, causando relativamente pouca perturbação à fauna selvagem que nele habita. A exploração de cortiça é uma atividade muito antiga nesta região e, ainda assim, a vida animal em Pancas prospera vigorosamente. A trepadeira azul é uma ave de floresta e escolhe bosques bem compostos de sobreiros, azinheiras ou carvalhos para viver. A trepadeira procura ativamente lagartas e escaravelhos nos troncos e ramos das árvores e tem a particularidade de conseguir trepar de cabeça para baixo. Usa o bico forte e curto para furar a casca das árvores e chegar aos buracos das lagartas e presta um importante serviço aos donos destes terrenos, tal como a grande maioria das outras aves que aqui vivem. Saindo da área da lesíria e atravessando um corredor composto sobretudo por eucaliptos, entramos nos montados mais densos da zona de Pancas. A vegetação arbustiva e rasteira que cobre as pastagens e que ladeia as árvores é fundamental para a cadeia trófica do montado. Serve de abrigo e casa a muitas outras pequenas criaturas que, tal como a trepadeira, beneficiam da área de Pancas, desde o coelho bravo à raposa. Muita da área da Reserva Integral de Pancas está vedada, mas mesmo nos locais onde o acesso é permitido, é fácil imaginar que estamos perdidos num Portugal silvestre e acolhedor, quando estamos, na verdade, tão próximos da cidade de Lisboa. As paisagens de montado têm o efeito reconfortante de nos fazer acreditar numa comunhão possível entre agricultor e natureza, entre o homem e o mundo animal, e que isso está ao nosso alcance. Tal como a exploração de cortiça remonta a alguns séculos atrás,
A exploração de sal no estuário do Tejo recua pelo menos até a época de ocupação romana, há alguns milénios atrás. As salinas do Tejo, agora maioritariamente desativadas, continuam a ser benéficas para as aves do estuário. Na maré alta, oferecem um pouso confortável para as aves descansarem das águas agora mais profundas do rio, e é aqui também que muitas escolhem nidificar, nos escombros secos e pedregosos entre os tanques. A vida aqui só é possível devido às plantas halófitas, que suportam a grande concentração de sal nestas águas e que formam as comunidades vegetais que habitam a área em torno das salinas. As sarcocórneas, salicórneas, salgadeiras, entre outras, prosperam neste ambiente agreste e oferecem aos insetos polinizadores as flores e o néctar que produzem, trazendo a vida até aos limites do quimicamente possível. O ocupante mais icónico das salinas é também uma das aves mais fantásticas da nossa fauna, o flamingo. Há pelo menos 20 anos que é relativamente fácil observar flamingos no estuário do Tejo e por vezes em bandos que chegam aos 2.000 indivíduos. Os flamingos não se podem considerar aves migradoras. Os seus movimentos anuais não seguem um padrão suficientemente rigoroso. Os biólogos descrevem-nos como nómadas com dispersão pós-reprodutora. A principal vantagem dos flamingos, as pernas longas que lhes permitem andar nas águas mais profundas dos tanques de acumulação das salinas, são também uma arma importante desta ave, cujo nome é justamente pernilongo. Faz lembrar um pouco o alfaiate à primeira vista, mas o seu bico direito revela uma técnica de caça em tudo diferente da do seu vizinho, e assim se descarta qualquer comparação. Para o pernilongo, os tanques de acumulação são profundos demais, mas aqui, nos tanques de evaporação, é onde passa as horas de maré alta. Os pernilongos residem em Portugal, podendo ser vistos aqui durante todo o ano e nidificam nas salinas do Tejo. Com a sua elegante silhueta e a sua precisão mecânica, percorrem o espelho de água num bailado hipnotizante. Nos escombros secos que entremeiam os tanques, juntam-se aos borrelhos na primavera e escolhem os melhores locais para construir os ninhos. Este é o borrelho de coleira interrompida e está com um ar desconfiado. É um progenitor e os ovos já estão num pequeno ninho construído no chão com restos de conchas partidas. Embora se sinta observada, a fêmea não pode deixar os ovos desprotegidos por muito tempo. É necessário mantê-los quentes neste fim de tarde primaveril. Mas eis que aparece o pai. O progenitor está incomodado com a presença do operador de câmara e está a planear o que vai fazer a seguir. De repente, parece estar incapacitado de voar, talvez ferido ou atarantado. Nada disso. Este é um comportamento de defesa dos borrelhos, muito característico desta espécie. Quando pressente um intruso próximo do ninho, o progenitor, em lugar de levantar voo, finge que está ferido, atraindo a atenção do predador. As salinas e a vegetação circundante oferecem excelentes condições para todas estas espécies de aves limícolas, mas não só. As gigantescas concentrações de insetos que surgem mal as temperaturas sobem um pouco
são completamente irresistíveis para um outro grupo de aves. Este é um cartacho, um excelente caçador, e acabou de detectar uma presa. Um pequeno mosquito em voo quase passava despercebido, mas será a sua próxima vítima. Com uma precisão cirúrgica, captura facilmente uma das muitas refeições do dia. São muitos os passeriformes que vivem aqui todo o ano, tal como os que aqui nidificam e geram as suas ninhadas. É importante saber mais sobre o estado de saúde e de produtividade deste ecossistema como um todo, e isso consegue-se através de pequenas campanhas científicas como a que está a decorrer nesta manhã de primavera. Uma pequena equipa de voluntários, organizada pela Fundação das Salinas de Samoco, está a pôr em prática uma sessão de anilhagem científica de passeriformes. O seu objetivo é compreender as tendências populacionais das aves nidificantes desta zona e também os níveis de produtividade em termos de geração de novas ninhadas. E é por isso mesmo que esta campanha decorre durante a primavera. As aves capturadas são registadas e tiram-se as medidas vitais da ave, de forma a averiguar o seu estado geral de saúde, como a sua idade, o seu estado de nutrição, as medidas da asa e o peso. As aves parecem incomodadas com a manipulação que o trabalho exige, mas na verdade o incómodo é totalmente inofensivo. E a informação recolhida será muito útil na monitorização das suas populações e para orientar possíveis intervenções para a sua conservação. Estas sessões são periódicas e desta forma é possível estabelecer uma monitorização eficaz e conclusiva. Hoje já foram capturados indivíduos de mais de 10 espécies diferentes e as informações recolhidas são preciosas. E depois da sua valiosa participação, as aves regressam às suas vidas atarefadas. Foi este o nosso passeio pelo estuário do Tejo, e é muito mais o que fica por conhecer do que o que fomos capazes de mostrar. Ao longo dos anos, a convivência com o homem nem sempre tem sido a melhor, mas há motivos para acreditar que estamos no bom caminho e que o futuro próximo do estuário é risonho. O Tejo continua a oferecer as suas dádivas, desde o clima ameno que ajuda a criar, à incrível beleza natural com que nos presenteia diariamente. Podemos todos fazer o esforço de ter um pouco mais de atenção e saber aproveitar o que está mesmo ao nosso lado, mesmo aqui tão perto. Este é, de facto, um desses lugares especiais onde os 5 reinos da vida se unem numa simbiose quase perfeita, suportados pelo clima e pela geografia do estuário, gerando uma quantidade desmedida de abundância e de vida. Está nas nossas mãos reivindicar o direito de conhecer, amar e preservar este local, tão acessível quanto frágil, e tão generoso quanto colossal.